E você pode participar a partir de agora mandando perguntas para o pré-candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis César, que está aqui conosco no estúdio. Pré-candidato, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, por conversar com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria, uma satisfação poder estar aqui na Nova. Obrigada. Bom, só para contextualizar então aqui para os nossos ouvintes, né? O senhor foi oficializado aí como pré-candidato ao governo pelo PDT, é formado em Direito, foi prefeito de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, por 2 mandatos e é autor do livro Como Tornar a Sua Cidade a Melhor do Brasil. Vou começar perguntando, como pré-candidato, a gente tem feito essa pergunta a todos que vêm aqui, qual é a sua prioridade, assim, se você pudesse escolher um projeto, uma ação assim que é urgente aqui no estado de São Paulo, em que área seria e qual ação seria essa? Michele, obrigado. A prioridade hoje do estado de São Paulo é a geração de empregos. Hoje nós precisamos fazer uma retomada econômica muito forte no nosso estado. O nosso estado é considerado a locomotiva que move o país. Mas, infelizmente, nós estamos com uma escalada de empregos que poderia ser muito maior. E tem 3 pontos extremamente relevantes nesse segmento. Primeiro, um sistema produtivo de desindustrialização que gera um déficit na balança comercial de São Paulo de 10 bilhões de reais. E o que eu quero dizer a respeito disso? A falta de crédito. O Estado tem 2 bancos, e até para que você que está nos ouvindo, entenda, o Estado tem dois bancos, que é o Desenvolve SP e o Banco do Povo, e passou nos últimos 2 anos com excesso de arrecadação gigantesco. Do ano de 21 para 22, passou com 54 bilhões de reais. E cadê o crédito para você que quebrou? Cadê o crédito para você, microempreendedor, que teve toda a dificuldade da pandemia? Onde está o crédito que socorre a indústria para a geração de empregos? E você que está afastado do mercado de trabalho deve estar pensando assim, poxa, mas o crédito é a única forma de retomarmos, acelerarmos a economia paulista para que haja uma super geração de emprego. E investir nos empreendedores, na boleira, na costureira, na oficina, enfim, no ramo da tecnologia, nas startups, é a forma de geração de empregos mais rápida e efetiva no nosso estado. O estado de São Paulo, pré-candidato, durante os anos de 2020 e 2021, portanto os anos da pandemia, cresceu, os 2 anos somados, 6,1% a economia do estado de São Paulo. Por que essa crítica à questão do crescimento em São Paulo? Mauro, é porque São Paulo pode mais. São Paulo pode muito mais e os números mostram isso. Veja bem, esses 6% já não reverberam no ano atual, em 22. Para que o ouvinte nos entenda, 6 de um estanqueamento econômico que se dá em 20, porque toda a economia foi represada e aí por isso que houve as quebras de milhares de empresas. Então nós somos tivemos uma força bastante enérgica para fechar a economia, mas para abrir não. E a história já nos mostra isso. Todo pós-guerra, quem incentiva a economia é o Estado. Então a ausência de crédito para o microempreendedor, para o microempreendedor individual, para a indústria, gera uma defasagem gigantesca na geração de empregos em São Paulo. Outro ponto bastante relevante que a gente deve acompanhar são as altas de impostos, classificando de ICMS em produtos até essenciais ao cidadão. Isso não poderia ocorrer nunca, que geraram esse superávit, ou seja, esse excesso de arrecadação que hoje está sem aplicação. E a gente vê a miséria se alastrar por São Paulo.
o problema da Cracolândia, do morador em situação de rua, e qual é a maior vertente de combate a isso? Geração de empregos. E São Paulo pode, é só fazer uma linha de crédito boa, com assistência técnica para quem produz. Assistência técnica é o treinamento, é a modulação de um negócio, é evitar o risco, de modo que a pessoa possa gerar empregos. E assim nós iremos avançar. Outro ponto bastante relevante é a falta de políticas públicas para o primeiro emprego. Em Santana de Parnaíba eu já fiz isso. Por exemplo, nós fizemos com os alunos do ensino médio e universitários, criamos 1.000 vagas de estágios. E em São Paulo nós não temos políticas públicas nesse sentido. São Paulo deveria iniciar, e vai iniciar no meu governo, nos primeiros 90 dias, com 100.000 vagas de estágios para o primeiro emprego. E o que isso representa? Representa oportunidade para o teu filho, que está fazendo o ensino médio, aí na periferia, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Norte, em todas as regiões metropolitanas, lá em Campinas, em São José do Rio Preto, em Ribeirão, Araraquara, todas essas cidades que são metrópole, Guarulhos, Osasco, Carapicuíba e tantas outras, a ausência de oportunidade para você jovem, você que está entrando agora no mercado de trabalho. Por outro lado, também, o universitário, que tem visto um horizonte cada vez menor por ausência de políticas públicas de incentivo. Mauro, você é um jornalista espetacular. E eu tive a oportunidade de conhecer a Michele aqui, que habilidade no microfone. Que boa inveja. Como que a juventude vai ter oportunidade de empregos se não tem crédito para quem gera emprego? Como que a juventude vai ter oportunidade de emprego se nós estamos passando o maior processo de desindustrialização do estado de São Paulo? O São Paulo, se não fosse o agronegócio, nós teríamos um desequilíbrio substancial na balança comercial de São Paulo. Ou seja, do que mais a gente produz e do que mais a gente compra. Só para sermos bem simples e objetivos nesse segmento. Então, nós precisamos enfrentar a questão de emprego com crédito, oportunidade, mas, Mauro, não para aí. Para combater a miséria, nós precisamos criar uma política pública, e eu já fiz isso e deu muito certo. É um projeto de restabelecimento, reinserção das pessoas que estão afastadas há mais de um ano do mercado de trabalho. Tem pessoas que estão nos ouvindo que não conseguem uma colocação, pessoas que têm currículo, que têm experiência, que têm vocação para o trabalho e não conseguem uma colocação de trabalho há de 1, 2 até 3 anos. E o Estado de São Paulo não criou, mas nós vamos criar uma política pública para, em 90 dias, nós colocarmos 200.000 pessoas reinseridas e trabalhando em equipamentos do Estado, da Prefeitura, e fazendo assim uma requalificação profissional, uma reestruturação da dignidade, porque eu sei que você não quer uma cesta básica. Você quer uma oportunidade para mudar de vida e nós vamos conferi-la. Ou melhor, eu vou entregar uma política pública para resgatar em 90 dias 200.000 pessoas do mercado informal. Em órgãos públicos, candidato? Em órgãos públicos. E tem espaço para isso atualmente? E dinheiro também? E dinheiro? Dinheiro. Essa pergunta, às vezes, essa pergunta é bem clara. O Estado de São Paulo passou com 54 bilhões de excesso de arrecadação de 2021 para 2022. Isso demonstra um cenário muito claro. Primeiro lugar, falta de planejamento. Segundo lugar, a falta de investimento nas pessoas. Eu volto a lembrar que nós estamos saindo de uma pandemia sem precedentes para a nossa geração. Qual é a forma de recuperar? Investindo nas empresas, nos empreendedores, mas o mais de tudo, investindo em você que está desempregado nessa situação. Então nós criaremos 300.000 vagas em 90 dias. E tudo isso é possível, porque as proporções, nós criamos 2.000 vagas por ano, e isso tem um impacto muito grande, bem como
sobretudo na região periférica da cidade, que são as pessoas que precisam ser cuidadas. Mas tipo do que, assim, candidato? Você vai criar novos 300 mil servidores públicos, é isso? Na máquina pública estadual? Exatamente, Michele. Hoje o déficit de servidores públicos, nós vamos falar da polícia se tivermos oportunidade, mas nós vamos criar um programa social. É um programa social, isso não é vínculo de emprego, é vínculo de trabalho, que é uma frente que resgata, insere, qualifica com conhecimento específico. O que é conhecimento específico? É aquela profissão que em 3, 6 meses você já sai empregado. Por exemplo, lá em Santana de Parnaíba, a gente faz toda a juventude caminhar para o lado da programação. Tenta alinhar a juventude para programação, dando cursos de Python, cursos que dão assim uma estruturação para que você, jovem, saia já empregado e ganhando um salário acima de R$2.000. Outro ponto bastante relevante é treinar vendas, é formar vendedores, vendedoras, é formar social mídias. Por exemplo, 3% da população de qualquer cidade do estado são pessoas públicas como vocês. Pessoas públicas precisam de um social media. Nós não temos 3% das pessoas de uma cidade trabalhando como social media. Então, nós temos oportunidades de gerar milhares de empregos para você, jovem. E essa oportunidade não é inchamento da máquina, são bolsas de estágio que vão dar oportunidade para o teu filho, para a tua filha, para você, jovem, para que eles tenham oportunidade de ser inseridos no mercado de trabalho. Porque, sabe, Michele, eles estão à margem, sem nenhuma oportunidade. Sim. Eu queria até mudar um pouquinho aqui de assunto e vou pegar carona na pergunta do nosso ouvinte, o Marcelino Rocha, que está mandando aqui pelo 11 943 805 100. Ele está perguntando qual é o seu plano de segurança caso seja eleito governador. Ô Mauro, essa colocação é muito importante. Eu fui prefeito, Marcelino, por 2 mandatos da cidade de Santana de Parnaíba, a 35 quilômetros da capital, que hoje os números mostram é a cidade mais segura do estado de São Paulo, por conta de uma série de políticas públicas concatenadas, algumas delas eu já falei aqui, combate à miséria, oportunidade para a juventude, um projeto de educação diferenciado, mas especificamente para a segurança. Segurança, precisamos começar com uma situação que vem se arrastando, que é a ausência de policiais na rua. E por quê? Porque não foram chamados novos policiais. Nós estamos com todos os batalhões da PM com ausência de novos policiais. Houve falha no recrutamento, houve um impedimento por conta da pandemia, então nós precisamos reequilibrar o quadro. Por outro lado, a Polícia Civil está precarizada há anos. Há anos, uma delegacia de polícia não tem estrutura de pessoas, ou melhor, de capital humano, para receber um flagrante. Não tem escrivãs, não tem investigadores. O delegado é um verdadeiro, a delegada, muitas vezes as mulheres têm tomado esse posto, a delegada é uma verdadeira heroína que tem feito de tudo para tocar. Se as cidades não ajudarem, a delegacia fecha. Um sucateamento desse modo jamais visto antes. Então nós precisamos contratar policiais para suprir essas vagas. Ponto número 1. O emprego da tecnologia no policiamento, tanto preventivo e ostensivo, com uma estratégia muito bem delineada para tanto. A questão do salário é de fundamental importância, tanto o treinamento, o investimento que o Estado deve fazer nas condições, armamento, nas viaturas, enfim, mas o salário. O salário dos policiais em São Paulo estão muito defasados. E como fazer isso? Prometer salário? Não, Mauro. Não, Michele. Como você é policial, você é servidor público da carreira de polícia no estado de São Paulo, atente bem o que nós iremos fazer. Um diagnóstico sério, orçamentário, para verificar uma escalada progressiva de aumento para os policiais.
porque não é justo o que está acontecendo. E quando é falado em processo eleitoral, você não pode aceitar dobrar salário, falar que vai dar tanto de salário, isso é falta de verdade. E a minha carreira e a minha história não permite isso. Agora, uma gestão séria, com diagnóstico, com plano estratégico, com verificação orçamentária para a gente ter um aumento de salário progressivo, é isso que nós iremos fazer e os policiais podem contar com isso. Candidato, o senhor falou rapidamente sobre pandemia no início da sua fala. Gostaria de saber como o senhor avalia. O senhor acha que a gestão Dória aqui no estado errou na condução da pandemia? O senhor que inclusive foi filiado ao PSDB durante 19 anos. Como que o senhor avalia essa condução das medidas durante a pandemia? A condução do estado na pandemia faltou uma coisa essencial, que é o diálogo com a população. O diálogo ele é essencial, mas o ponto mais forte é o pós-pandemia, que agora era a hora de investirmos, agora era a hora de fornecer crédito, de fazer com que as pessoas que ficaram fechadas, que os restaurantes, os centros culturais, todas as atividades que foram esmagadas pela pandemia tivessem crédito para restabelecer suas funções e os empregos. Essa foi a maior falha que não aconteceu e não está ocorrendo. E não é falta de dinheiro. Fique bem claro, nós passamos com 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Candidato, por falar em PSDB, o partido ao qual o senhor foi filiado, acho que por 19 anos, e agora mudou para o PDT, o senhor acha que chegou ao fim o ciclo de governo do PSDB em São Paulo? Eu vejo assim, quando um governo bom é o aprovado pelo povo, aprovado por você. Analise bem, quando eu saí da Prefeitura de Santana de Parnaíba como gestor, e lá em 2016 eu fui considerado o segundo melhor prefeito, a segunda melhor gestão do Brasil pelo Conselho Federal de Administração. Em 2019, a melhor gestão do Brasil acima de 100 mil habitantes pelo índice Firjan, que é o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Da mesma forma, a melhor gestão do Brasil até 150 mil habitantes pelo Centro de Liderança Pública. Em 21, com os dados de 20, com os dados financeiros de 20, a melhor gestão do Brasil no Prêmio Bandeirantes, Cidades Excelentes, na categoria Eficiência Fiscal e Transparência. Então, nos últimos 6 anos, eu ganhei 4 grandes prêmios e fiquei sempre entre os melhores como gestor. Em nenhum momento eu fui ouvido pelo PSDB quais seriam as políticas públicas que estavam em sintonia com o povo. E o PSDB perdeu totalmente a sintonia com a população. E quando isso ocorre, há uma disrupção do governo e da sua população. Perde-se a liderança no Estado. Então é impossível, na minha opinião, se manter esse governo. O senhor chegou a apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro na eleição anterior. E agora, acredita que o candidato do seu partido, Ciro Gomes, ele pode de fato avançar aí na corrida presidencial? Se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro na eleição anterior? Muito bem colocado, Michele. Eu não só apoiei, como votei, trabalhei bastante para o atual presidente. Mas hoje eu quero e você tem a oportunidade de votar por convicção. Chega de votarmos por exceção. Eu voto em um porque eu não quero o outro. Eu voto no outro porque eu não quero um. Então nós não precisamos mais fazer isso. Nós temos que votar por convicção. E eu vou falar um pouquinho da trajetória do Ciro Gomes com bastante humildade aqui. Mais de 40 anos na vida pública. Nenhum relato de idoneidade. Ficha limpa. Ficha limpa é muito difícil. Sabe, Mauro, sabe, Michele, eu saí de 12 anos de mandato consecutivos, saí sem um processo. Isso, no Brasil, é quase que uma raridade. De cada 5.570 prefeitos, você não vai achar 10 que saem assim.
E o Ciro, ao longo de 40 anos, não tem um processo. O que eu quero dizer mais, por onde foi melhor governador do Brasil enquanto governador, foi um dos melhores ministros, um dos parlamentares que lideraram o Congresso e tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico, de apoiar a industrialização, gerar empregos, apoiar os empreendedores, criar empregos, é uma pessoa preparada. Então, portanto, nós temos a chance hoje de votar por convicção. E eu acredito muito no Ciro Gomes no segundo turno e para a vitória. Isso, esse apoio, né, à candidatura do Ciro e considerando aí o senhor ter apoiado o presidente Bolsonaro na última eleição, isso é reflexo de um... ou é sinal de uma reflexão que o senhor fez, de uma avaliação que o senhor fez do governo Bolsonaro? Não, porque na ocasião nós tínhamos cada eleição tem o seu panorama. Cada eleição ela tem os atores, as atrizes que atuam ali. Então o que a gente verifica? Naquela eleição era a hora de combater uma situação que não era boa para o Brasil. Era maléfica para o Brasil. Então não poderia ser omisso naquela ocasião e deixar de me abster de uma responsabilidade. E nós não fomos omissos nesse sentido. Agora não, Mauro. Agora nós temos a chance de votar por convicção numa pessoa preparadíssima. Naquela época também tinha essa opção, né? O próprio Ciro era candidato. O próprio Ciro era candidato, né? Sim, na outra eleição. Mas nós o que mudou? Tinha o Alckmin também, que na época era do seu partido. Então, como é bom falar com pessoas inteligentes. Por quê? Veja bem, no primeiro turno você tem a chance de escolher. No primeiro turno você pode escolher e votar por convicção. Quem que o senhor votou no primeiro turno? Como eu votei no Geraldo, o Geraldo Alckmin. Uhum. Então você tem a chance. No segundo turno você tem que ter uma opção. E é por isso que eu falo para você que hoje nós temos a chance no Brasil de votar no melhor candidato, que é o Ciro Gomes. Preparado, ficha limpa, estratégico, experiente e que tem projeto para o Brasil, para dialogar com toda a sociedade. Agora, nesse cenário, nós estamos com uma oportunidade única, Mauro. Aqui para São Paulo, né, voltando a gente olhar aqui para o cenário estadual, eu queria saber um pouquinho dos seus planos também para a educação, que é outra área muito sensível do Brasil inteiro e aqui em São Paulo também. A educação de São Paulo será a melhor do Brasil no meu governo. É inadmissível o estado que é a locomotiva, o estado que tem as maiores oportunidades, a maior riqueza, que puxa o Brasil ter uma educação tão defasada. Eu farei como eu fiz em Santana de Parnaíba. Eu levei a educação para um padrão de excelência. E como faremos isso? Com a reestruturação de toda a rede. Hoje está chovendo, Mauro. Tem centenas de telhados da rede estadual com goteiras. Hoje está chovendo. Nós temos escolas da rede estadual que ainda não têm iluminação de LED. Hoje nós temos dificuldades ainda de funcionamento de ventilação, seja ela lá no interior, lá em Ribeirão, lá em Araçatuba, lá em São José do Rio Preto, aqui em Campinas mesmo, locais onde os ventiladores e os ar-condicionados não estão funcionando. Então a estrutura, mas o pior de tudo é banheiros sem portas. Então nós reestruturamos e temos um padrão que vai ser implantado no estado de São Paulo, no meu governo, que é a dignidade do ambiente público, que é telhado ok, lousa ok, iluminação com luminosidade agradável e que gera estímulo para o aprendizado, vidros intactos, ventilador e ar-condicionado funcionando e mais, uma cozinha com a melhor merenda do Brasil. A cozinha é o motor que alavanca a educação. Isso a gente com experiência. E no plano pedagógico, tem que falar passo a passo, Mauro. Eu tenho que explicar que no plano pedagógico nós precisamos pegar e
e fazer uma revolução no método de educação, utilizando da estratégia de tecnologia para que possa ser uma aula mais agradável, sedutora, envolvimento e trazendo para a realidade das questões cotidianas, utilizar esse emprego e uma transformação no ensino médio, sobretudo nas regiões periféricas, porque o ensino médio ele precisa qualificar para gerar uma profissão, conhecimento específico, que foi o que eu já expliquei aqui. Então, o aluno do ensino médio, ele precisa em 1 ano sair qualificado já para o mercado de trabalho. O nosso ouvinte Guinho, aqui no nosso YouTube, youtube.com/Nova Manhã, pergunta, né? A gente está ouvindo o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PDT, Elvis César. Ele fala: qual a sua visão e projetos concretos para moradores em situação de rua, principalmente aí nessa fase aí final da pandemia, em que aumentou muito a população de rua, não só na cidade de São Paulo, como em outras regiões. O Guinho, obrigado pela pergunta. O morador em situação de rua se tornou uma vergonha no estado de São Paulo. São 54 bilhões de excesso de arrecadação e as pessoas dissolvendo na rua. Não há políticas públicas cotidianas que tratam do assunto. São tratamentos de modinha. Nós estamos aqui no centro de São Paulo agora, para que todos entendam isso em São Paulo, e nós somos espantados com o tamanho da Cracolândia, indignados, essa é a verdade. Nós estamos indignados com a Cracolândia em São Paulo, porque há como melhorar, resolver é uma questão assim que leva tempo, mas como ressaltar e mudar a história disso, dá para fazer e fazer rápido. E eu vou explicar como aqui. 4 pilares essenciais. Primeiro, políticas públicas de assistência social. Não pode deixar esse povo ficar passando fome, sede e frio na rua. Nós temos que contratar pessoas com frentes para isso. E como nós iremos fazer isso? Os universitários. Aqui nós temos diversas universidades com centenas de milhares de estudantes vocacionados de assistência social que estão sem oportunidade de emprego, de estágio, com uma frente liderada por mentoria. Ponto número 2, saúde. Criar um plano de saúde específico. O plano de saúde é política pública, não é o seguro-saúde. Um plano de saúde específico para atendê-los e atendê-los aqui. Atendê-los, cuidar e na assistência social credenciar. No plano de saúde, fazemos um chamamento de clínicas para dependentes químicos, que na maioria delas tem espaço ocioso, tem leitos ociosos. E aí o Estado chama, inscreve e paga por colocação. E com o tratamento no assistência social, vamos criar a intimidade e confiabilidade com o morador em situação de rua e tirando um por um, levando para a clínica. Mas ainda no plano social, o retorno dele da clínica é muito importante. Uma casa de passagem precisa ter um bônus social para que ele possa ter os primeiros meses e na terceira vertente, que é de desenvolvimento econômico, uma qualificação profissional e um apoio da iniciativa privada e pública para restabelecer ele ao emprego. O 4º pilar, aí sim entra o policiamento ostensivo, estratégico e inteligente que vai pegar e coibir o tráfico. Então, essas políticas públicas não de modinha, mas elas concatenadas, ou seja, conjuntas e realizadas com constância, mas constância evolutiva, vão dar solução à Cracolândia. Nós vamos tirar as pessoas das ruas, vamos restabelecer. Imagine você, Guinho, você vê centenas de pessoas nas ruas e centenas de pessoas com coletes amarelos, vermelhos, azuis, cuidando delas. Já vai dar um impacto diferente em São Paulo. Hoje nós passamos e ficamos assustados com a condição. É desumano, é impactante, é indignativo, deixa a gente
complexo, o descaso das autoridades com a Cracolândia e com a situação de rua em geral. Eu estou visitando, por exemplo, Campinas tem, as metrópoles, Guarulhos tem, Osasco tem, e todas as cidades, Ribeirão Preto. Então, essa política pública nós vamos expandir em parcerias com os municípios e nós vamos cuidar das pessoas. A gente já está chegando ao final do nosso tempo, mas eu percebo, assim, pelo seu discurso, uma tendência de haver mais a presença do Estado. Isso é para tudo? Isso também é na economia? Como é que ficam as PPPs? O Estado deve estar mais presente, o serviço público, deve haver mais servidores públicos. Qual é a sua visão a respeito da administração pública e da presença do Estado na vida das pessoas, na prestação de serviço e na administração pública? Ô Mauro, a sua colocação é precisa e nós passamos por às vezes, a percepção que dá é que um Estado cada vez mais enxuto, ele vai ter um controle. Não está acontecendo isso em São Paulo. Nós estamos passando um déficit, um gap de serviços públicos de qualidade e o Estado passando com um superávit gigantesco de 54 bilhões de reais. Não tem como. Vocês são jornalistas capacitadíssimos e eu sou um entusiasta da gestão pública. Sou gestor, sou professor de gestão pública, de modo que eu vejo o seguinte, nós precisamos ter um impacto do Estado agindo para gerar a segurança necessária, a educação de qualidade. Não deu tempo para a gente falar de uma saúde eficiente, que tenha plano de metas estratégica, que cuide das pessoas. E mais do que isso, a questão do pedágio. É insustentável a tarifa do pedágio no estado de São Paulo. Se você concorda comigo, siga-me no Instagram, @ElvisCesarOficial, porque o pedágio é um bloqueio ao desenvolvimento econômico. E como que se dá a licitação da rodovia? Se dá por meio de um leilão que o Estado recebe indenização e ele tem como moldar o edital de modo que a tarifa seja comedida. E agora, ao apagar das nuvens, eu quero registrar minha indignação. Foi renovado por mais 15 anos sem oportunidade de nós abaixarmos as tarifas. Mas o senhor iria rever esses contratos? Rever o contrato com toda a segurança jurídica, veja bem, com segurança jurídica, Michele, e auditar, não vou rever, eu vou auditar cada contrato, verificar o equilíbrio financeiro, a economicidade e nos pontos essenciais. Por exemplo, tem um pedágio no quilômetro 29 da Anhanguera, entre Cajamar e Caieiras e Perus, que é R$10,60 para andar 10 quilômetros. O cidadão paga R$21,20 no maior ponto logístico do estado. Então, é inconcebível, é fora da realidade. Nós não podemos aceitar isso. Isso é um bloqueio ao desenvolvimento econômico do estado. Uhum. E isso, essa revisão de contratos, essa auditoria, valeria também para outros contratos que juntam parcerias público-privadas, como, por exemplo, a questão do Rodoanel, questão da construção do metrô aqui em São Paulo. Há uma intenção também de fazer uma revisão nesses contratos? Revisão e acelerar. A PPP, a parceria público-privada, ela é excelente. Sobretudo quando o Estado está sem capacidade de investimento. Mas vou te dar um exemplo rapidamente. Nós listamos agora o Rodoanel Norte, eu não tenho o resultado final. Rodoanel Norte, listamos. Ainda tá no processo, né? Adiaram a licitação porque pela conjuntura econômica. Que na verdade era porque não tinha interessado. No fundo, o governo sentiu que não ia ter interessado. Então, e no edital constava uma indenização para o Estado. Agora, eu pergunto, o Estado precisa de indenização com 54 bilhões de superávit? O Estado não poderia aplicar nessa obra e jogar a tarifa lá embaixo? É claro que poderia. É claro. Isso, a gente que tem experiência em gestão pública, sabemos que seria possível, porque se o Estado investe parte nesse processo licitatório, atrai, a gente teria mais concorrentes e o
preço. O que eu quero falar para você é que eu quero o preço da tarifa menor do pedágio. Não pode ficar nesse preço, não tem ninguém quem aguenta. Ela quebra o turismo, quebra o sistema produtivo. As maiores transportadoras de São Paulo, do Brasil, estão aonde? Em São Paulo. Uhum. Sem contar o aumento do IPVA em 22%. Ô, candidato, rapidamente aqui, que a gente realmente já está na reta final da entrevista, mas um problema que é crônico, assim, e várias gestões passaram, né, do governo estadual, do PSDB em especial, mas assim, não melhora, inclusive fez recentemente parceria público-privada, teve concessão, que é a questão do transporte público sobre trilhos. A gente tem um déficit aí absurdo, seja nos trens, seja no metrô. O que o senhor vai fazer para resolver isso? Eu fui 2 vezes presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico da capital, por 2 oportunidades. E lá nós alinhamos toda a estratégia, o Plano Integrado de Desenvolvimento Urbano das 39 cidades, incluindo a capital. Ou a gente tem um plano de mobilidade conjunto e planos estratégicos de desenvolvimento econômico, ou nós vamos ter uma desordem na composição do fluxo de pessoas. Por exemplo, pega a região norte, da região metropolitana, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã, Caieiras e Cajamar. Essas 4 cidades, exceto Cajamar, o que ocorre? Todos vêm trabalhar em São Paulo. Então, se você não monta um plano estratégico de desenvolvimento local, haverá só uma saturação. Não há não há transporte que aguente isso, é isso? Muito bem colocado. Então, nós temos que ter, além disso, além de ter um transporte eficiente, confortável e digno, que é um plano estratégico de mobilidade urbana, sem um plano estratégico de desenvolvimento econômico, não há transporte. Você pode colocar um trem a cada 5 minutos que ele vai saturar. Uhum. Muito bem, conversamos com o pré-candidato do PDT ao governo do estado de São Paulo, Elvis César. Infelizmente, nosso tempo é curto, já acabou. A gente teria bastante assunto ainda para tratar, mas eu acho que não vai faltar oportunidade. De qualquer forma, a gente agradece muito por essa conversa de hoje. Muito obrigado, pré-candidato. Volte sempre à nova manhã. Candidato. Ô Mauro, Michele, eu sou grato, muito obrigado pela oportunidade e grato a você também. Lembrando, eu sou Elvis César, pré-candidato ao governo do estado pelo PDT. @Elvis César Oficial. Deus abençoe seu dia. Obrigado. Muito obrigado. São